Uma das coisas, né, que a minha médica já me avisou no início, que era que o meu cabelo ia cair, né? Então foi o primeiro baque, assim. Não vou falar que não me afetou, porque sim, me afetou muito, porque é um processo que eu falo que é meio que um luto, assim, porque você meio que você deixa a tua antiga pessoa morrer, assim, naquele momento. Mas era assim que eu via, tipo, um renascimento mesmo. Esse cabelo vai cair, mas é esse remédio aqui que vai me fazer nascer de novo, entende? Sim. Então eu vou me curar a partir disso, eu vou nascer de novo. Ver o sol surgir num dia nublado faz meu coração seguir ensolarado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das suas histórias. O Fala Mais que tem um oferecimento nessa temporada da Marker, Energia Solar, a Educoin Educação Financeira, Cressol Interação, Construtora Notável e Fornari Manta Asfáltica. E hoje um podcast musical, digamos assim. Estamos bem no ano, já temos alguns convidados, estamos trazendo já alguns convidados que cantam também, né? Que falam e cantam, que é bastante legal. Eu gosto bastante quando é um fala mais mesclado com um canta mais, né? Porque a gente conhece muitos talentos, né? E tá vindo aqui no Fala Mais, mas uma pessoa que é muito talentosa. Ela é gaúcha, natural de Passo Fundo, moradora de Chapecó, né, que é a nossa capital aqui no oeste catarinense. Seja muito bem-vinda ao Fala Mais, Mari Ribeiro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu primeiro podcast. Opa! Debutando Está estreando no jeito do quadro de entrevista. Sim. Entrevista você já deve ter dado um monte, sim, né? Sim, entrevista sim, mas em podcast primeira vez. Sim, que bacana, legal. Já está familiarizada com o microfone, já está familiarizada com os fones, com retorno, certeza. porque você é uma artista, né, Mari? Sim. Então, a gente gostaria de começar a nossa conversa aqui justamente você fazendo uma autoapresentação, digamos assim, né, sobre ti. Sim. Então, eu sou a Mari Ribeiro, eu sou cantora e compositora. Atualmente eu moro em Chapecó, Santa Catarina, mas eu vivi a minha vida inteira quase em Nonoai, Rio Grande do Sul. Faz divisa ali, né, inclusive. Isso, é pertinho. Minha família ainda mora em Nonoai, então eu também estou sempre ali visitando eles estão aqui me visitando, ali em Chapecó. E foi ali que tudo começou em relação à música, né? Então, eu comecei cantando na escola, no coral da escola. E, na verdade, meu primeiro contato com a arte foi através da dança. Então, eu comecei primeiro dançando, em grupos de dança. Depois, comecei a cantar no coral, vi que era algo que eu gostava também. E, então, comecei a entrar mais no mundo da música mesmo cantando, né? Então, quando eu tinha 14 anos, eu montei a minha primeira banda com umas amigas da escola. Cada uma falou, eu vou tocar tal instrumento, eu vou tocar bateria, eu vou tocar guitarra, e eu falei, eu vou cantar. Então, a gente montou a nossa primeira banda e a gente viajava a região fazendo shows. Nossos pais levavam a gente. Então, começou ali meio que uma rock band, assim, só de meninas, né? Era só de meninas. E era muito legal, foi uma época muito marcante e importante pra mim. E foi ali que começou o sonho pra mim, assim. Aí depois chegou a época de faculdade, saíram, né, todas nós saímos da escola, fomos pra faculdade. Eu também fiz faculdade, eu me formei em medicina veterinária. Mas a música sempre continuou junto comigo, né? Eu participei de outros projetos, de outras bandas. Mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa a mais com a minha cara e minha essência mesmo na música, sabe? Participei de diversos projetos, de diversos ritmos. Já cantei em banda de formatura, já cantei em grupo de pagode, já em banda de rock, enfim. Mas aí eu resolvi que eu precisava de alguma coisa que tivesse mais a minha cara, então eu aprofundei na composição. Foi ali, então, que eu descobri o meu universo próprio e descobri realmente a minha essência dentro da música. Então, na composição, eu me descobri e resolvi começar a lançar as minhas próprias músicas. Então, foi aí que eu comecei a realmente aprofundar na minha carreira autoral. E hoje continuo com as minhas músicas autorais. Você chegou em Chapecó há quanto tempo? Em 2018. 2018, cerca de 7, 8 anos, 7, né? 8 anos, aham. E você, o que te levou
sair de Nonoá e ir para Chapecó? Primeiramente foi a faculdade, porque eu ia e voltava todo dia de ônibus, né? Acaba se tornando cansativo e, enfim, tinha uma outra amiga que já morava lá, então resolvi ficar morando ali em Chapecó. Então você cursou lá a medicina veterinária? Sim, cursei medicina veterinária em Chapecó. Uhum. E a escolha por esse curso, porque a princípio não tem relação nenhuma com a parte musical, né? Não, na verdade eu primeiro comecei a fazer arquitetura, mas em certo ponto do curso eu vi que não era algo que eu gostaria de seguir. E sempre gostei muito de animais, mas eu gostava dos animais diferentes, não só de cães e gatos. Eu gostava dos outros animais, ave, né, coelho, papagaio, enfim, as outras espécies. Então eu me especializei em animais silvestres e pets não convencionais. Sim. Então era essa a minha área de atuação dentro da veterinária. Mas também sempre buscando cursos fora da faculdade, porque não é algo muito comum na faculdade a gente aprender. Aprendi o básico, assim, tive uma matéria eletiva só disso e o resto tudo eu busquei cursos por fora, assim. Mas essa especialização, você chegou a trabalhar na área? Sim, eu trabalhei 5 anos como veterinária. Ah, certo. Trabalhei com Em resgate Chapecó de mesmo? fauna. Também em Chapecó, mas eu trabalhei um tempo com resgate de fauna, fora de Chapecó, que a gente trabalha meio que dentro de obras, como hidrelétricas, por exemplo, onde precisa ter um veterinário, precisa ter um biólogo para fazer todo o estudo daquela região e daquela área onde vai ser impactada. Então, acontece a obra ali e os animais que estão ali, que aparecem durante a obra, a gente faz o resgate e faz a soltura em outro local para ele Sim. conseguir viver a sua vida normalmente. Tipo, em áreas que vão ser alagadas ali para a Isso. construção das PCHs e tal. Isso, bem isso. E aí, durante esse período, enquanto você estava trabalhando nessa área, a música, acredito, nunca deixou de fazer parte da tua vida. Não. Como é que era a tua rotina nesse período? Como é que você conciliava a música dentro do teu dia a dia? E em que momento você tomou a decisão de ir diretamente para a carreira artística? Sim. Né? A música, ela sempre teve presente, mesmo nesse momento que eu estava trabalhando como veterinária, né? Eu continuava fazendo shows com algumas bandas. Aí, quando eu comecei a compor mesmo, eu decidi sair desses outros projetos e focar somente no meu projeto autoral mesmo. Focar nas minhas músicas, produzir elas, lançar e mostrar também para o público essa nova fase que estava chegando na minha carreira, né? Em certo momento... No ano passado, em 2020... Ano passado não, 2024. Que a gente fala ano passado, mas parece que é... No caso, é pertinho, mas 2024, eu estava trabalhando como veterinária, com clínica, né, ali em Chapecó mesmo. E já tinha lançado meus primeiros singles, né? No início de 2024, eu lancei um single, metade lancei outro. E tava com essa gana mesmo de seguir essa carreira autoral, mas sempre trabalhando como um hobby isso, né? E ali no meio de tudo eu tava fazendo muitas coisas assim ao mesmo tempo. Trabalhando como veterinária, cantando em outros, né, em alguns outros grupos, focando na minha carreira autoral. E no meio disso tudo aconteceu uma coisa na minha vida que mudou o curso assim da minha vida, né? Então eu descobri um câncer. E foi um momento bem difícil, bem complicado, e que eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para focar no meu tratamento e focar na minha cura, né? Então foi um baque bem grande, e nesse momento eu tive que me afastar, né? Me afastar dos palcos, me afastar também da veterinária e focar mesmo no meu tratamento. Durante esse processo, eu aprendi muitas coisas, né? Durante o processo do câncer, durante o tratamento. E ali mesmo eu vi que a nossa vida, a gente precisa fazer coisas que realmente façam sentido para nós, sabe? E que a vida é aqui e o agora, né? Amanhã a gente não tem nenhum controle, do passado a gente não consegue mudar, então o aqui e agora é o que importa. E a veterinária, eu aprendi muito com ela, né? Aprendi muito, me ensinou muito sobre paciência, sobre resiliência, mas não era algo que já estava fazendo sentido na minha vida fazia algum tempo. Então, a música sempre foi o que me chamou mais forte, né? A arte sempre foi o que me chamou mais forte e o que sempre teve presente na minha vida desde pequena. Então, ali nesse momento, durante o tratamento, eu entendi. E me fiz essa pergunta, né? Se eu morrer hoje, eu vou ter realizado todos os meus sonhos?
E não, eu não tinha realizado todos os meus sonhos. Então, naquele momento, eu entendi que quando eu ficasse bem, quando eu terminasse meu tratamento, quando eu me curasse, eu ia fazer o que o meu coração estava mandando fazer, que era seguir na música e seguir esse sonho mesmo. Então, foi nesse momento que eu decidi deixar de tratar a música como um hobby e sim trazer ela como uma profissão mesmo. Sim, principal atividade, né? Exatamente. E eu já sempre levei ela a sério, mas profissionalizar mesmo isso que eu estava fazendo e tratar como um trabalho mesmo, não só como um hobby, né? E seguir meu coração e seguir meu sonho. E aí, desde então, até então você estava na veterinária ainda? Isso, estava estava na trabalhando. veterinária. Então, depois que eu terminei o meu tratamento, que eu decidi mesmo, no caso, ano passado, né? Foi ano passado que eu terminei o meu tratamento, então foi ali que eu decidi que eu não iria voltar a atuar como veterinária, eu ia focar somente na música e coisas dentro da música mesmo, né? Sim. Então, foi ali nesse momento. O câncer, ele é uma palavra que choca já pelo, né? Mas a gente sabe que tem vários estágios, Sim. várias gravidades, enfim, Sim. né? O teu câncer em si, como é que ele foi, em que órgão, te afetou o quê? Sim, foi no útero, o meu câncer, no colo do útero. E exatamente isso que tu falou, essa palavra, ela tem um peso, né? Pesado. Mas eu sempre falei abertamente sobre isso, tanto nas minhas redes sociais, quanto as pessoas que estão ao meu redor, porque eu acho que é muito importante a gente desestigmatizar essa palavra, né? Tirar esse estigma, tirar esse peso dessa palavra, porque tem sim cura, né? Todos os cânceres têm cura. Obviamente tem alguns que são mais pesados, mas a gente precisa tirar esse peso e esse estigma para que chegue informação para as pessoas, né? Informação de qualidade de que sim, existe vida durante o tratamento, existe vida após o tratamento e com certeza afetou a minha vida em vários sentidos, né? Mudou para sempre a minha trajetória. Mas eu tô aqui hoje, então eu me curei e sigo em remissão e sigo em acompanhamento, né? Sim. O acompanhamento eu acho que é algo para sempre, Para né? sempre, mais seguido, assim, os cinco primeiros anos, né? Então, eu preciso fazer exames a cada 3 meses, preciso estar sempre cuidando da minha saúde, do meu corpo, um cuidado redobrado, né? Qualquer coisa, qualquer mudança, eu já preciso informar os meus médicos, mas vida normal agora, não tenho nenhuma restrição, né? Mas sim, mudou minha vida, mudou minha trajetória para sempre, com certeza passar por isso. E tanto pelos efeitos colaterais quanto por tudo que envolve esse tratamento, né? Que ele é muito pesado realmente. São muitas etapas, são muitas coisas para pensar. A gente acaba... uma coisa que a gente não para pensar é na morte, né? A gente sempre evita pensar sobre isso ou falar sobre isso. Eu não posso falar sobre. Mas chega nesse momento, quando a gente tá ali durante o tratamento, a gente pensa sobre isso, Sim. sabe? E naturalizar essa conversa também, entende? E também me fez mudar a minha forma como eu vejo a vida, né? Mudar a minha forma como eu enxergo as coisas, enxergo as pessoas, valorizar cada pequena coisa que acontece no meu dia, cada pequena vitória, coisas simples que acabam passando no automático, né? Na nossa rotina do dia a dia. Então... comer uma refeição, ter fome, ter apetite, degustar aquilo que eu tô comendo, ou simplesmente estar bem, estar se sentindo bem, sem nenhum desconforto, sem nenhuma dor. Então, o que eu mais queria durante meu tratamento era estar bem, né? Era estar bem. O teu tratamento em si, qual foi o protocolo? Você precisou fazer alguma cirurgia? Sim, eu passei primeiro por uma cirurgia. Não fiz a retirada do útero porque a extensão do meu câncer ele já não adiantava fazer cirurgia, estava pegando algumas regiões ali da bexiga, então o tratamento era mesmo a quimioterapia. Então eu fiz uma cirurgia, nessa cirurgia eu removi os linfonodos da região e já tinha metástase em alguns linfonodos, então ainda bem que a gente fez a remoção. Após a cirurgia eu iniciei a quimioterapia. Depois eu fiz a quimioterapia junto com radioterapia e, por último, braquiterapia, que é uma radioterapia só que interna. Então, foi um tratamento pesado, assim. Pesado, né? Foi Forte, pesado, né? sim. Os efeitos colaterais, Muitos efeitos colaterais, principalmente na quimioterapia, assim. Uma das coisas, né,
que a minha médica já me avisou no início, que era que o meu cabelo ia cair, né? Então foi o primeiro baque, assim. Não vou falar que não me afetou, porque sim, me afetou muito, porque é um processo que eu falo que é meio que um luto, assim, porque você meio que você deixa a tua antiga pessoa morrer, assim, naquele momento. Mas era assim que eu via, tipo, um renascimento mesmo. Esse cabelo vai cair, mas é esse remédio aqui que vai me fazer nascer de novo, entende? Sim. Então eu vou me curar a partir disso, eu vou nascer de novo. Mas uma coisa engraçada, entre aspas, que aconteceu, porque durante o meu tratamento, durante a quimioterapia, eu ia fazer o lançamento de uma música, de um single. E eu tinha já planejado fazer um show de lançamento. Aí eu conversei com a minha médica, ela falou, olha, Mari, eu não vou te proibir de fazer esse lançamento, esse show. O melhor seria não, porque você vai ter contato com muitas pessoas, sua imunidade vai estar baixa, né? Não seria tão interessante, você está no meio do teu tratamento e tal. Mas ela falou assim, no momento que eu falei pra você que você não poderia fazer esse show, você ficou mais triste do que quando eu falei que o teu cabelo ia cair. Então, sim, pode fazer o teu show, aproveita, porque esses momentos são únicos, então, né, é só uma peculiaridade. Vai e faz teu show. Com os cuidados necessários. Exato, com os cuidados. Vai, usa máscara depois do show, não fica abraçando todo mundo, pede para as pessoas não ficarem te abraçando, enfim. Mas vai, curte teu momento, aproveita, porque já deu para ver que isso é muito importante para você. Então, eu fiz esse show, foi muito legal. Foi meu primeiro show que eu coloquei Mari Ribeiro mesmo, como, né, artista principal, não com uma banda. No caso, eu fiz com a minha banda, mas era a minha banda Mari Ribeiro, né? Com o meu nome estampado lá. E a galera foi lá para ouvir a minha música autoral, né? Então, isso também foi muito legal. Ver as pessoas cantando as minhas músicas e curtindo o meu show e pagando ingresso para me ver. Então, foi o primeiro momento que eu fiquei... Nossa, não esperava isso, sabe? Então, eu fiquei bem surpresa e bem feliz. Que ano foi? 2024 2024, final de 2024. Foi em Chapecó? Foi em Chapecó, Que bacana. História legal. E bacana também, parabéns à médica pela sensibilidade, né? Sim, com certeza. Te liberado. Ela entendeu totalmente que era um momento bem importante para mim, assim. Esses ressignificados que você comentou, a gente ouve com bastante frequência, né? As pessoas que passam por situações delicadas, como você passou, tem essa virada de chave na forma de olhar para a vida, né? Você teria algum tipo de dica, de repente, para dar para as pessoas, porque para que não precise chegar a situações tão extremas, tão delicadas, para que, daqui a pouco você está vivendo no automático ali e você também pode ter uma virada de rumo sem essa necessidade, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, a grande questão é começar a prestar atenção nos detalhes, novamente. Porque é uma coisa que a gente vai esquecendo mesmo, realmente, com a rotina, sabe? E é uma coisa que eu venho fazendo há algum tempo e depois de passar por tudo isso também. Exatamente prestar atenção nos detalhes, nas coisas simples do dia a dia. Um pôr do sol, um animalzinho passando, uma abelha, uma flor. Prestar atenção nos detalhes faz total diferença. Então, eu acho que foi essa a grande virada de chave para mim. Prestar atenção nos detalhes e no simples, né? Cada dia é um dia importante. Não aconteceu nada demais, mas você tá vivo. Você tá aqui, você tá agora. É o mais importante. Então, por mais que esteja sendo muito difícil e tenha sido muito difícil, que você esteja passando por um dia, um momento difícil, alguma coisa na tua vida, você tá aqui, você tá vivo e essa é a grande dádiva, né? Então, a gente tá aqui, então a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tá aqui com coisas que realmente fazem sentido pra nós, mas também aproveitando o simples e comemorando o simples e compartilhando também, né? Porque o que eu aprendi também durante esse momento é as pessoas que estão ao meu lado, que são as pessoas mais importantes da minha vida, né? Que é minha família, os meus amigos, meu namorado, que todo mundo que estava junto comigo estava ali realmente, sabe? Sim. E não me deixou de lado em momento algum. Eles me acolheram, recebi muito amor, muito carinho e com certeza isso fez total diferença. Então, compartilhar o simples com as pessoas que a gente ama e que realmente fazem sentido na nossa vida, né? E prestar atenção nos detalhes faz total diferença. Sim, e essas contemplações que você comenta de olhar aos detalhes, de ter mais gratidão também, né? De certa forma. Foi numa virada de chave que aconteceu ou você foi aprendendo, foi reconhecendo isso
e depois que você começou a praticar, se tornou natural para ti? A todo momento, toda experiência nova que você tem, ou até mesmo as recorrentes, elas se tornaram mais especiais? Sim. Eu acho que foi acontecendo durante o processo, não foi um momento que eu parei e virou a chave, foi acontecendo mesmo durante o processo, mas depois que aconteceu isso, hoje eu tento fazer isso em todos os momentos da minha vida. Tanto que eu sou uma pessoa muito sentimental, sempre fui, mas hoje em si eu sou muito mais. Então, os meus amigos sabem, as pessoas que estão próximas a mim, sabem que eu tô chorando a qualquer momento por qualquer coisa. Seja feliz, seja triste, seja emocionante, enfim. E isso também se tornou uma coisa natural pra mim, porque eu tô simplesmente deixando o sentimento vir da forma mais natural que ele existe, sabe? Então, agora sim, realmente eu tento ressignificar todas as coisas, todos os dias. Às vezes, se eu tô quase esquecendo, eu dou um estalo e falo, calma, volta, respira e começa de novo, entende? Pra trazer isso pro meu dia a dia também, sabe? Porque eu acho que faz total diferença a gente viver com significado mesmo, sabe? Legal. E a partir do momento que você aí, então, deu essa guinada, né, para a carreira musical, de fato, como que você começou a trilhar ela e conseguir os recursos também, dinheiro, né? Porque Sim. precisava Tornou- pagar boleto no fim do mês, Como né? é que você Sim. tornou isso profissão, né? Sim. Então, agora eu ainda estou tornando isso profissão realmente em relação a ganhar dinheiro, né? Que a carreira do artista independente não é fácil, nem um pouco. É um processo muito instável, digamos assim. Você não tem certeza de nada. E somente dos shows, hoje como artista independente, é difícil realmente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter vários braços, né, dentro da música. Então, agora eu tô finalizando um curso e vou começar a dar aula de canto também, né? Então, aula de técnica vocal, porque a gente precisa achar vários meios. Então, eu achei essa parte da técnica vocal como um dos braços, mas existem editais também que ajudam a gente a fomentar esse dinheiro, que é importante também pra gente utilizar desses editais, porque eles estão ali pra gente usar deles. Os shows, enfim, várias vertentes para a gente conseguir realmente viabilizar isso, né? Mas é muito difícil conseguir trazer as nossas músicas para o mundo exatamente por isso, porque é tudo muito caro, produção, enfim. Mas ao longo do caminho, eu tive muita sorte que eu encontrei e estou encontrando pessoas que acreditam em mim e acreditam no meu trabalho e que estão me abraçando nessa caminhada e me ajudando nisso também. Então, é muito importante falar isso porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, o sonho nasceu de mim, da minha vontade, mas ao longo do caminho eu fui encontrando pessoas que acreditaram em mim e que me apoiaram e estão me apoiando ainda nesse sonho, principalmente agora. Sim, importante. Você chegou a participar já de festivais também ou nunca foi o teu foco? Sim, já participei de alguns festivais menores, né, aqui na nossa região mesmo, mas ano passado eu fiz show em 2 festivais, inclusive, de música autoral. Um deles era de música autoral. Então foi bem legal a experiência também. Mas a minha ideia também é isso, no caso eu já tenho um repertório somente autoral, para que eu consiga explorar mais isso, né, mais esses festivais, porque a maioria de alguns festivais, os maiores, eles pedem que seja autoral mesmo, né, o teu repertório. Então esse é um dos meus focos também, que eu consiga alcançar esses espaços também. E essa parte da composição, além de você ser cantora, né, também está compondo as próprias canções, inclusive. De que base, quais foram as tuas... Me fugiu Referências? referências, enfim, né, para você encontrar a tua característica, né? Sim. Eu acho que, na verdade, as minhas referências é tudo que eu já ouvi e que eu ouço hoje em dia, né? Todos os artistas, não só artistas, mas todas as... Na verdade, a composição, ela nada mais é do que um conjunto das tuas experiências, né? E você conseguir transformar aquilo em música, transformar aquilo em arte. As pessoas, às vezes, elas não se dão conta, elas falam, porque o artista não faz nada, ele só canta, ele só escreve a música. No caso, o artista independente, ele tem que fazer tudo,
e fazer música, né? Tem que cuidar de todas as partes, de produção, de gestão, de assessoria, de todos os processos, né? Até a gravação da música, além da composição, né? Então, a parte da composição, para mim, é uma das mais importantes. Foi ali que eu me encontrei realmente como artista. E para mim, hoje, tudo é inspiração. Tudo e qualquer coisa. Uma frase que eu vejo, uma experiência que eu vivo, ou uma experiência que eu vejo alguém viver. Então, para mim, tudo isso é inspiração. E a gente precisa explorar essa criatividade de diversas formas, né? Eu encontrei a minha forma de compor. Cada pessoa, eu falo que é um processo, ao mesmo tempo que é individual, ele é coletivo, porque a gente compartilha algumas coisas parecidas, mas cada pessoa tem a sua forma de compor, a sua forma de encontrar a composição, né? Geralmente eu componho a letra e a melodia junto, né? Mas tem pessoas que vão compor primeiro a melodia, depois a letra, ou vai pegar um beat, né, uma batida já pronta e vai compor a letra em cima. Então, são vários processos e eu gosto de experimentar vários também, não me fechar somente num, para que eu consiga também ampliar minha criatividade e não depender somente de uma coisa ou de outra, que ela venha e flua de uma forma mais natural, assim mesmo, sabe? Então, são mais as experiências mesmo do que a gente ouve, mas também experiências da nossa vida, do cotidiano também. Você falou que vai pensando na letra já e na melodia. Você utiliza algum instrumento, então, já para compor? Sim, algumas vezes eu utilizo o violão mesmo, né? Mas muitas vezes eu só gravo, né? No celular mesmo eu gravo a melodia. Já cantando, isso, já cantarolando. E depois eu sento com os meus músicos, né? Da minha banda e eles vão me ajudando a tirar a cifra da música, né? A criar a base, o arranjo. Mas dentro desse processo criativo aí, você tem uma rotina onde que você pega e agora eu vou compor, ou, por exemplo, a gente tá conversando aqui agora, me veio algo, eu tenho que parar tudo e registrar. Às vezes acontece assim, e às vezes eu sento num momento que eu gosto de tirar pra minha criatividade mesmo, onde eu tô escrevendo ou onde eu tô lendo, e daí eu pego o celular e já começa a nascer alguma coisa disso dali. Mas às vezes vem do nada, uma vez eu sonhei com uma letra, eu acordei no meio da noite, peguei o celular e gravei. Daí meu namorado olhou e falou, meu Deus, o que é isso? Daí eu falei, se acostuma que tá vindo, não vou deixar de fluir, tem que aproveitar o momento para não correr o risco de acordar e não lembrar, né? Exatamente. Já também fiz uma dos meus singles, que é Bala de Canhão, eu fiz ele dentro do mar. Eu tava dentro do mar mesmo, e daí me veio essa melodia com uma parte da letra, né? Veio uma parte da letra que era a onda boa me lavou e trouxe o teu amor. Aí eu já saí correndo. Peguei o celular, gravei isso pra não me esquecer. E depois eu continuei em outro momento a composição. Mas alguma parte da letra, às vezes, vem em um momento aleatório, uma assim. frase solta ali, um isso. pensamento solto, que depois vai ganhar uma forma ali de música, né? Isso. Então agora vamos ouvir um pouco, né, sobre o que muito tem se falado aqui no primeiro bloco do Fala Mais. Agora pedir para Mari cantar essas canções. O que tu preparou pra gente aí? Algo autoral já? Sim, então, eu posso cantar algum trechinho de alguma música autoral. Pode ser de uma música que ainda não foi lançada. Opa, olha só! Então, durante todo esse processo, né, que eu falei para vocês em relação ao câncer, eu comecei a escrever algumas músicas que nasceram de toda essa dor, digamos assim. Eu consegui transformar elas em música e nasceu um álbum disso. Então, é o que eu tenho trabalhado nos últimos meses. Na verdade, desde o ano passado, eu já tenho trabalhado nesse álbum. Então, vou fazer um trechinho de uma das músicas, que vai ser o primeiro single desse álbum, que vai ser lançado esse ano. E o nome tanto do álbum como desse single é Ensolarada. Porque o tema central do álbum é o sol. Porque pra mim, não só pra mim, né, mas vendo desse viés, o sol ele representa tudo aquilo que traz cura, que traz um aconchego e também um renascimento, né? A gente vê no sol mesmo esse aconchego, né? A gente tá num dia difícil ou num dia frio, a gente vai no sol, a gente se reenergiza através desse sol. Então, durante esse momento difícil, eu notei que mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias de mais sombra, esse sol também estava dentro de mim.
né? Então, e era nesse sol que eu encontrava a força. Então, daí surgiu essa música Ensolarada, desses dias difíceis e que a gente, mesmo nesse momento, a gente consegue achar esperança e achar força desse sol que vive aqui dentro de nós. Perfeito. Pedi para tu cantar um pouquinho, então, dessa música. Sim. E aí, em sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o álbum, né? Que tá para ser lançado nesse ano. Sim. Tá, eu vou fazer uma batidinha, eu acho. Eu vou mostrar meu coração, vou entregar pra multidão. Eu não preciso provar nada pra ninguém, eu quero ir mais além. Ir além daquilo que disseram que eu precisava pra me tornar alguém. Me encontrar na incerteza, assumir os meus erros e acertar. Também chegou o meu momento de felicidade, eu vou agarrar. Sem duvidar, sem nem pensar. Ver o sol surgir num dia nublado. Faz meu coração seguir ensolarado. Ver o sol surgir num dia nublado. Faz meu coração seguir ensolarado. Que legal. Qual é o estilo musical? Porque na capela a gente não tem os arranjos tudo junto, né? Fez uma batidinha ali, já dá pra sentir que é meio um pop, ali tem, né? Sim. Mas eu quero que você fale o teu estilo. Com certeza. Né? Então, eu tenho influências muito do pop, né? Mas eu tenho muitas vertentes, assim, de música que me acompanham. E o meu estilo eu definiria como uma nova MPB, e um pop alternativo. Eu acredito que se encaixaria nesse estilo, assim. Mas eu tenho muito referências como artistas da atualidade, artistas antigos também, mas artistas da atualidade, principalmente, que é a Marina Sena, uma das minhas principais influências. Duda Beat também, Lineker. Então, essas são as minhas principais influências da atualidade mesmo, né? Mas eu trago muita coisa de tudo que eu já participei de projetos, enfim, tudo que tem a ver com música, eu trago isso um pouquinho também nessa música de hoje, assim, do que eu faço hoje, né? E falando desse álbum, Mari, é Ensolarado, né? Ensolarada. Ensolarada. Isso. Que é o título da música que você cantou e o título do álbum, né? Isso. Ele é composto por quantas canções? Você já gravou ele, né? Sim, eu tô gravando, na verdade, ainda as músicas. Tá em processo Isso, tá em processo de gravação, de produção. Legal. Mas fala um pouquinho sobre ele. Sim. Vai ter 8 faixas, né? Esse álbum. E agora eu também tô nesse processo de gravação. O produtor, ele é ali de Floripa. Então eu fui no mês passado pra lá, gravei as vozes. E ainda estou no processo da gravação. E também estamos no processo de arrecadar toda a verba para conseguir viabilizar tudo que precisa ser feito, né? Então, a gente tem alguns planejamentos para fazer. Eu estou com algumas pessoas que me abraçaram durante esse processo e estão me ajudando nessa etapa. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, e já vou falar aqui também, porque já vai ser uma forma de divulgar também, é uma mini turnê para arrecadação desse dinheiro, né? Para conseguir viabilizar tudo o que precisa ser feito, porque são muitas etapas, muitos processos. Eu também estou aprendendo agora com o processo, porque até então eu só tinha lançado singles. É uma coisa menor, entre aspas, do que um álbum. Um álbum tem muito mais coisa por trás, é muito maior também, né? Então, precisa também de muito mais verba. E, às vezes, as pessoas não sabem mesmo tudo que tem por trás para você conseguir fazer, né? Além da composição e da gravação. Isso é só uma das partes, né? Então, tem toda a parte de conceito, né? De direção de arte também. Tem toda a parte de fotografia, de visual, de clipe. Enfim, a gente vai... Vai sair um clipe já? Vamos tentar fazer um clipe, né? Então, é o que tá no plano. É o que tá nos planos. Mas, sim, a princípio vai ter um clipe. E estamos trabalhando em todos os processos nesse momento. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas é assim que funciona. E agora estamos fazendo o planejamento para essa mini turnê, né? Pela região aqui, eu penso em fazer ali em Chapecó.
Também pensei em fazer Xanxerê em alguns lugares. E em Nonoai também, porque é de onde eu vim. Então, eu morei muito tempo da minha vida lá. Também tem pessoas muito importantes lá que acredito que também ajudariam e gostariam de ver essa turnê lá também. Então, a princípio vai ser esses 3 locais. Essa definição de fazer um álbum, né? São 8 músicas. Como é que você chegou a esse... Opa, não vou lançar apenas um single e vou lançar... Porque as músicas de um álbum, elas se conectam, né? Elas meio que têm uma sequência, uma história. Mesmo que as canções, elas sejam diferentes, os ritmos, enfim, né? Mas elas têm as conexões. Sim. Como é que você chegou a essa decisão? E como que é o processo para montar isso, né? Sim. Na verdade, o processo para montar em si, ele é muito... Para mim, pelo menos, funciona muito mais de uma maneira intuitiva, assim, né? Eu fui compondo as músicas e fui ouvindo e entendendo a sonoridade dentro da minha cabeça, né? Porque até então só estava aqui dentro da minha cabeça. Então, tentando entender a sonoridade de cada uma, o que cada uma queria falar, e meio que intuitivamente eu fui entendendo, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, né? Então, eu já tinha músicas, na verdade, tinha mais do que 8 músicas. Eu tive que diminuir um pouco a quantia de músicas em relação a que também não teria verba suficiente para produzir 10 músicas hoje, né? Então, fui diminuindo algumas e tirando, e daí essas em outro momento, em algum outro projeto, um EP ou como single, aí elas vão encaixar. E foi meio que intuitivo mesmo, eu fui fazendo elas. Algumas eu já tinha uma parte escrita, eu terminei depois o tratamento, então foi meio que nascendo assim junto, né? Junto com todo o processo nasceu esse álbum e foi intuitivo, assim. Vai lá. E pra você extrair o que tá na tua cabeça, principalmente na parte da sonorização ali, que não é as letras, né? Tem artifícios que não são simplesmente um violão, alguma coisa. Como é que você faz para transparecer isso, levar pro profissional que vai te auxiliar, que vai colocar a melodia, os instrumentos, enfim, né? É uma construção, na verdade. A gente começa na base, né, mostrando a melodia, mostrando o ritmo, mostrando a letra, e vai crescendo conforme vai crescendo o processo, assim, a gente vai ouvindo e daí eu vou dando, no caso o produtor ele sempre vai ajudando, né, e também os meus músicos ali, um dos músicos que tá comigo, ele também é meu diretor de palco, assim, em relação ao show, e ele também arranjou algumas das músicas, né, ele criou o arranjo de piano, ele criou o arranjo do violão, então ele também me ajuda nesse processo, a gente escuta juntos, a gente escuta muitas vezes, e vai conversando e pensando, não, ó, aqui nessa parte, acho que encaixaria tal instrumento, aqui nessa encaixaria outro instrumento, e também a gente precisa ter algumas referências para mandar pro produtor, para ele ouvir, e aí eu falo, essa música aqui, esse elemento aqui, eu acho que seria interessante a gente tentar trazer de alguma forma, ou elemento tal. Então, a gente vai construindo juntos mesmo, né? E é muito legal falar sobre isso, porque até então, os meus singles eu tinha feito todos à distância. Por exemplo, eu gravava a voz aqui, mandava pro produtor, ele produzia, e eu ia provando e escutando, e beleza, era assim que acontecia o processo. E agora, do álbum, eu tô por dentro mesmo, eu tô dentro do estúdio junto, então foi bem diferente e muito mais legal também, tá? Eu sempre quis fazer isso, né? Mas nem sempre é possível, né? A gente faz com o que a gente tem no momento. Então agora eu consegui tá dentro do estúdio, gravar a voz, e daí a gente ia e falava, não, Mari, vamos fazer desse jeito. Vamos gravar mais isso daqui, vamos colocar tal voz, vamos mudar isso. Então, ali na hora, a gente já conseguia fazer modificações e incluir elementos. Então, isso é muito legal, tá dentro da construção mesmo, assim, dessa forma, sabe? Tá sendo gravado num estúdio em Florianópolis? Isso. Aí você vai para lá, periodicamente? Isso, para conseguir gravar as músicas. Mais ou menos em que estágio está? 50%? Dá um spoiler aí. 50%, 60%, mais? Tá bem inicial ainda, tá uns 30%. Sim. Previsão de lançamento do álbum? Pro final do ano. Ainda esse do ano, álbum já pro final 2026, do ano. Isso. Já acontece. Mas antes acontece a turnê, né? Isso, antes a turnê é pra gente conseguir arrecadar toda a verba pra... Com músicas do álbum já? Sim. Mas antes do lançamento do álbum, tem algum lançamento de Sim, vão ser lançados 2 singles antes do álbum, né? 2 singles que estão dentro do álbum pra preparar
pro que vem, né? Em relação ao álbum. E como é que você faz essa escolha? Porque daqui a pouco, das 8 músicas, você vai ter os teus xodós, digamos assim. Sim. Mas que quando for lançar, daqui a pouco, pro público, a música que vai despontar, né? Não Sim. seja nenhuma das que foram escolhidas ou que imaginasse que seriam, né? Sim. Na verdade, a gente nunca sabe se vai ser realmente o single que vai, né, ser mais ouvido ou não. Mas é o que, no caso, essa música, ela tem a cara do álbum inteiro. Então, por isso que eu escolhi ela como single inicial. E ela é muito importante, porque ela tem o nome do álbum. Então, em relação à sonoridade dela, ela já prepara para o que vem, sabe? Na minha percepção, não só na minha, mas de quem escutou a música, realmente fez total sentido. Não, essa música é realmente a cara do álbum e ela tem toda a temática, a sonoridade, conceito, enfim, em relação ao álbum. Então, é de ouvir a música, entender o conceito, entender... É intuitivo também um pouco, sabe? Do sentimento do que ela passa, assim. Então, é assim que a gente vai meio que escolhendo. Bom, tu falou já antes ainda que lançou um single, o primeiro lançamento teu foi um single, no caso, né? Tem mais músicas além desse single? O single, pra quem não sabe, é uma música só, né? Isso. É um single. Uma música solta, assim. É, uma música solta. Tem mais músicas que você fez, que lançou? Sim, além eu dessa? tenho 4 singles autorais lançados, né? O primeiro single foi Quero Viver, que foi o primeiro que eu produzi, o primeiro que eu lancei. O segundo foi Bala de Canhão, que foi esse que eu falei pra vocês que eu tava dentro do mar, que eu compus ali, iniciei a composição ali. O terceiro foi Quando Você Vem, que foi esse que eu lancei durante o meu tratamento, que eu fiz o show de lançamento. E o outro foi Derra Que Suceda. Essa música, ela é bem legal também, a história dela, porque ela foi feita em parceria com um artista do México. O Kefren Rivera, ele que produziu ela, né? A gente fez a produção em conjunto, mas ele fez toda a produção lá no México. Então, a gente se seguia nas redes sociais e acompanhava o trabalho um do outro. E eu fui descobrir depois que ele me seguia desde a época que eu tinha aquela banda lá da minha adolescência. Das meninas. A Estação do Rock, que era essa banda com as meninas. Ele me seguia desde essa época. E ele falou isso pra mim depois que a gente já tinha produzido. Eu falei, meu Deus, não sabia. E a gente se seguia, acompanhava o trabalho um do outro. Em um momento ele falou, a gente podia fazer alguma coisa juntos, né? Produzir uma música juntos. E eu falei, com certeza. Aí ele me mandou o beat, que foi também uma maneira diferente de compor. Nunca tinha feito composição assim. Ele me mandou o beat e eu escrevi a letra em cima. E a gente produziu essa música. E eu fiz um trecho dela em espanhol. Então foi bem legal também, sempre quis explorar, assim, o espanhol é uma língua que eu gosto muito. Então foi a oportunidade perfeita de casar ali o Brasil e México. A gente fez essa junção e foi muito legal. Tem como fazer a capela dela ou é um desafio muito grande? Não, acho que consigo fazer. E da parte em espanhol, inclusive? Pode ser. Vou fazer da parte em espanhol e do refrão. Tá. Tus ojos que me miran con deseo, yo te quiero así por entero. Y ahora que estoy en la lluvia, deja mojar. Tus ojos que me miran con deseo, yo te quiero así por entero. Y ahora que estoy en la lluvia, deja mojar. Então deixa acontecer o que tiver que ser. Deja que suceda lo que tenga que ser. Então deixa acontecer o que tiver que ser. Deja que suceda lo que tenga que ser. Muito legal. E essa que você fez o lançamento, Mari, enquanto você estava no tratamento ali. Eu tô curioso também para ouvir ela. Sim, e essa... acredito que o pessoal de casa também, né? Essa música é Quando Você Vem, o nome dela. Ela é uma música um pouquinho mais romântica, assim. E você fez... A composição também você fez durante o teu tratamento? Essa eu tinha feito antes. Antes ainda. Porque às vezes também demora pra gente conseguir produzir, né? Enfim, por exemplo, Derra Que Suceda, eu tinha gravado as vozes dela antes ainda. Antes de lançar esse terceiro single, né? Sim. Então, eu lancei ela bem depois, até finalizar toda a produção. Enfim, acaba...
tipo assim, não é tão rápido o processo, né? Quando você vem, eu tinha feito ela antes também. Quando você vem, então, vou fazer um trechinho dela pra vocês. Eu gosto quando você vem e o cheiro que você tem. Igual você não tem ninguém. E o nosso lance faz tão bem. Sabe a sensação de fim de tarde olhando o pôr do sol no mar. Vou deixar esse trechinho pra você. Essas músicas, elas estão nas plataformas? Sim. Spotify? Estão disponíveis em todas as plataformas, no Spotify, no YouTube também, ou na sua plataforma preferida, elas estão disponíveis. E nas rádios? Você faz um trabalho com as emissoras? Porque, pô, só ouvindo a capela aqui, elas são todas músicas muito comerciais, né? Sim, Você, sim. Ela tem bem uma vibe de uma Atlântida da vida, sabe? Sim. Então, vou falar pra vocês que é um pouquinho difícil conseguir acessar algumas rádios, assim. Não tenho conseguido fazer isso. Eu consigo acessar mais televisão, digamos assim, né? Ali em Chapecó, por exemplo, eu consigo o Ver Mais, consigo também o Jornal do Meio-Dia, da NSC, então... Mas a rádio é um pouquinho mais difícil, assim. Tenho galgado um pouco para conseguir acessar esse espaço, assim. Então, uma coisa também que eu fiquei um pouco pensativa, até meus amigos também tentaram dar um up, assim, mandar para algumas rádios. Pô, toca a música da minha amiga, sabe? Por que não tá tocando? Mas a minha música, essa Desde Que Suceda, ela tocou nas rádios do México. Tocou muito nas rádios do México, porque o Kefren, ele conseguiu esse acesso lá, então ele me mandou até uma chamada muito legal que eles fizeram, que passava um trechinho da música e o nome do artista, e tinha alguns artistas, né, já renomados lá no México, e daí no meio, daí tava Desde Que Suceda, então tava um trechinho da música e Desde Que Suceda, Kevin Rivera e Mari Ribeiro. Dei uma entrevista também para uma rádio do México, online, foi bem legal também a experiência. Então, foi meu primeiro trabalho internacional, assim. E daí eu ficava, meu Deus, eu tô tocando nas rádios do México, mas não consigo tocar nas rádios aqui da minha cidade, sabe? Sim. Então, é um processo um pouco complicado, mas a gente tô fazendo a minha parte, Sim, assim. Sim. Hora vai acontecer. Com certeza. E além disso, além da música, Mari, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, quem é a Mari fora do palco, longe do violão, longe do microfone para cantar? Sim. Então, na verdade, eu sou exatamente isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, mas eu gosto muito de praticar atividade física, né? O CrossFit é a minha atividade de eleição, assim, eu adoro o cross, não gosto de musculação, acho muito chato. Então, quando eu tava durante o tratamento, eu não podia fazer, porque ele é uma atividade de alto rendimento, assim, exige muito do corpo, né? Então, era um momento que eu tava um pouco mais fraca, não conseguia mesmo. Se eu pudesse, eu teria feito, mas não conseguia. Mas agora que eu já consigo, já voltei à minha atividade de eleição, amo. Sempre gostei de atividade física, alguma coisa eu tinha que fazer, assim. Gosto muito de dançar, porque comecei na dança também, né? Gosto muito de cantar em karaokê, mas não é legal me deixar, porque senão eu passo a noite inteira lá. Me dá um microfone na mão, eu fico a noite inteira cantando. E aí, praticamente, não tem concorrência e também, deixa os né? outros tímidos, né? Intimidados. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu tenho amigos que são como a minha família também, então a gente tá sempre juntos, almoço, janta, assistindo série, assistindo BBB, a gente se reúne pra qualquer momento, assim, a gente tá juntos, então são essas coisas, gosto de assistir série, gosto de assistir filme... Enfim, tudo relacionado à cultura, à arte, eu adoro também. Teatro, enfim. Legal. A banda que você tem, os músicos são todos de Chapecó também? São de Xaxim, o meu tecladista e o baixista são de Xaxim. E o batera, às vezes eu troco, dependendo se tem compromisso ou não, mas também são de Chapecó daí. E aí, nas tuas apresentações, nos shows que tu faz, você canta também... covers de outras?
Sim, em alguns shows eu faço cover. Já fiz um show inteiro autoral, mas era num festival que pedia isso, né? Foi ano passado, foi bem legal, inclusive, que era o Festival Sonora de Compositoras. É um festival internacional também, e teve essa edição ali em Chapecó, foi bem legal, daí foi inteiro autoral. Mas geralmente eu coloco músicas que tenham a ver com a minha sonoridade e com as minhas músicas, né, no repertório. E coisas que eu gosto de cantar e que tenham a ver. Então tem alguns covers sim no meu repertório. Legal, muito bem. O teu nome é artístico, Mari Ribeiro, para quem não sabe, é Mariana dos Santos Ribeiro, né? A escolha do nome já não precisa nem responder, já é o prefixo ali. É o próprio, né? Sim, exato. E o último sobrenome. Mari, tu é uma simpatia, um talento também, a gente percebe aqui só com a capela, que é muito mais difícil, inclusive, na minha opinião. Porque você não tem, né? Embora ela fez ali um batuque, mas não tem referência melódica, né? Sim. Mas é muito talentosa, desejar para ti Obrigada. muito sucesso, que você alcance todos os teus objetivos aí na tua carreira. E muito obrigado pela tua vinda aqui no Fala Mais. Muito obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito honrada com esse convite e muito feliz também de estar dividindo um pouquinho da minha história com vocês e compartilhando também da minha trajetória. E queria pedir para me seguirem nas redes sociais também. Sem dúvida, deixa aí teu arroba, né? Sim, meu arroba é @Mari Ribeiro, Mari com 2 As. E me escutem também nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube. Tem um clipe também no YouTube já lançado, que eu ganhei esse clipe do curso de cinema da UNO Chapecó. Então foi feito esse clipe de Bala de Canhão bem legal, assistam. E me acompanhem nas redes para acompanhar essa nova fase que tem chegando. Acho que é bacana a gente encerrar com música, né? Então a gente faz o encerramento aqui, a Mari pode fazer uma última ali. Uma última capelinha. Então, pra gente encerrar também, deixar o agradecimento pra ti, né? A gente vai deixar na collab, você que tá assistindo aqui no YouTube, a gente deixa no nosso Instagram a collab das publicações com o perfil da Mari. E um puxão de orelha aí pras rádios da nossa região, vamos tocar a Mari Ribeiro, né? Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado também às nossas marcas parceiras, patrocinadoras aqui do Fala Mais, a Marker Energia Solar, Educão Educação Financeira, Cressol Interação, Construtora Notável, Fornari Manta Asfáltica, essa galera aí, e vamos encerrar com música. Valeu, a gente se vê na próxima semana. Você chegou, eu não sabia o que esperar, porque você chegou antes do amanhecer e foi embora quando o sol se pôs. Um beijo bom, com gosto de pedacinho do céu, tão doce que me lembra até o mel. Esse teu mel me lambuzou.